Olá, iniciando mais uma edição do programa Espaço News de Blumenau e Vale do Itajaí para todo o estado de Santa Catarina. Confira comigo agora quais são os destaques dessa semana. Hoje nós vamos conversar com o neurologista Dr. Guilherme Mendonça e o assunto é sobre o sono, sobre a insônia. Tem também uma entrevista super agradável com Arthur Ximenes. Ele que é palestrante e escreveu um livro especialmente para vocês profissionais sobre meta dada é meta cumprida. Você vai adorar essa matéria. E ainda vamos falar sobre os cuidados com a pele agora no verão. E a nossa convidada é a dermatologista, a doutora Catiúcia do Rosário. Fica comigo, o programa está apenas começando. Eu já começo o programa falando sobre os cuidados com a nossa pele agora no verão. E a nossa convidada, claro, é a dermatologista, a doutora Catiúcia do Rosário. Cuidados com a nossa pele no verão. A nossa convidada aqui é a doutora Catiúcia do Rosário e ela vai falar um pouquinho pra gente quais são esses cuidados que a gente deve ter aí nessa estação mais quente do ano. Seja bem-vinda de novo, né, doutora? Oi, Nelly. Muito obrigada por esse convite. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigada. A nossa pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Então, no verão, a gente acaba expondo a pele com uma facilidade muito maior. A gente vai mais à praia, a gente vai mais à piscina, a gente usa roupas mais à vontade. E com essa exposição, a nossa pele acaba tendo algumas consequências. Então a gente se expõe mais ao calor, a gente se expõe mais ao sol e muitas vezes a gente não percebe a agressão que a gente está fazendo naquele momento e com os cuidados, com essa preocupação, a gente pode prevenir doenças, sensibilidades, irritações, alergias, envelhecimento, muita coisa que nossa pele apresenta, a gente acontece nesses períodos e tendo esse cuidado, a gente a longo prazo evita que essas doenças apareçam. Além da praia e exposição solar, tem outros fatores aí que também são bem prejudiciais, né? Tem. O verão é uma época de calor, então é uma época que se a gente não beber muita água, a pele acaba desidratando. A gente se expõe muito mais a ambientes com ar-condicionado e o ar-condicionado resseca. Da mesma forma que ele resseca nossas vias aéreas, ele resseca nosso olho, ele resseca nossa pele. E o verão, pelo calor, a gente tem uma tendência, às vezes, a não querer hidratar a pele, a não passar o hidratante. Fica com preguiça, né? Porque fica uma sensação de pele melada. Sim. Mas precisa lembrar, principalmente para os pacientes que têm uma tendência à alergia, essas alergias intensificam. Então, por exemplo, quem tem dermatite atópica, que é um tipo de sensibilidade na pele, costuma piorar também no verão, com o suor, com esse excesso de calor. Então, é um momento que o paciente precisa de muita hidratação, mesmo estando em ambientes mais quentes, mesmo nessa época de verão de calor mais intenso. Areia da praia, né? Porque a gente fica ali exposto e, querendo ou não, a gente volta para casa carregando aí um punhado de areia. Essa areia é prejudicial? A questão da areia tem a ver também com o contato diretamente na pele. Então a areia ela é abrasiva. Se ela é abrasiva, ela causa uma irritação. Para uma pele mais sensível, que às vezes você fica o dia inteiro e pega na roupa e aquilo fica machucando, vai sim piorar as dermatites, desenvolver alguns tipos de alergia, porque ali você também vai ter contato com o suor, tem o protetor solar, tem a água com sal quando a gente está em ambiente, né, na praia, no mar, o cloro da piscina. Então são fatores alergênicos e irritantes que a gente acaba se expondo mais no verão. As roupas que a gente usa normalmente são leves, mas também tem roupas apropriadas aí, né, para um dia de sol bem quente. Sim, tanto essa questão das roupas como o filtro solar que a gente utiliza, a gente sua mais no verão. E se a gente está com uma roupa muito abafada, que não permite que a pele sue, ou com filtro solar que obstruam os poros, podem aparecer as miliárias, que são as brotoejas, a acne causada pelo sol, que acontece pela obstrução. Então, manter roupas leves, principalmente nas crianças, ingerir bastante líquido, procurar estar em lugares mais arejados e, se usar o ar-condicionado com frequência, procurar umidificar a sala. Às vezes, colocar uma bacia com água, se vai passar a noite toda com o ar-condicionado ligado, isso também já ajuda. A luz.
A luz, principalmente as lâmpadas UV, elas acabam ressecando mais a pele também. A lâmpada fluorescente, principalmente, ou a luz do computador, são fatores que também influenciam. Qual filtro seria ideal? Que fator para o rosto, para o corpo? Esse é um cuidado extremamente importante, Nelly, porque agora no verão a gente tem uma exposição solar maior e a gente sabe do risco de câncer de pele. Então, o que acontece com a nossa pele? O sol, a radiação solar, ela causa uma alteração no nosso DNA. Essa alteração ela é cumulativa, então a gente começa a ter exposição solar lá na infância e quando a gente vai envelhecendo, a gente aumenta o número de horas de sol que a gente já teve numa vida. E quando a gente chega nos 40, nos 50, nos 60 anos, a gente pode manifestar ou pode ter o surgimento de um câncer de pele. A proteção precisa iniciar lá na infância, nos cuidados com a mãe, né, que vai lá, cuida do seu filho e aplica o protetor. E é uma dúvida muito frequente de qual protetor eu vou escolher, como escolher esse protetor solar, como passar. Então, assim, o sol, ele emite tipos diferentes de radiação. A gente tem a radiação UVB e a radiação UVA. A radiação UVB corresponde àquele número do filtro solar. 15, 20, 30, 60. Então, ele está protegendo contra a radiação UVB, que é a radiação que causa o câncer de pele. Então, quando eu uso um fator 30, é 30 de proteção para o câncer de pele. E o que é a radiação UVA? Ela causa envelhecimento precoce, perda de colágeno, surgimento de rugas, flacidez, manchas. Então, o UVA tem mais a ver com o envelhecimento e nem sempre o filtro solar traz no rótulo quanto que ele protege de UVA. Então, isso é uma informação bem importante. Para que eu quero esse filtro solar? Todos nós precisamos da proteção contra o câncer de pele, mas a gente também quer evitar o surgimento de uma mancha, evitar o envelhecimento, então tem filtros mais específicos para isso. Todo filtro solar tem os dois tipos. O que diferencia é que alguns filtros têm uma proteção dupla mais elevada. Protege mais UVB e, consequentemente, protege mais UVA. Quanto a esse número, fator, que é uma dúvida bem frequente, como que eu faço para escolher? De uma forma genérica, fatores acima de 30 são o suficiente, tá? 40, 50, 60, 60 a mais, a proteção varia pouco. Por exemplo, um fator 30 protege em média 97% da radiação. Um fator 50 vai proteger 98, 99%. Então, a diferença é pequena, desde que a gente aplique uma quantidade adequada. O nosso erro é que a gente passa uma camada muito fina, a gente espalha muito o protetor solar. Se a gente espalha demais, a gente diminui a proteção. Nesses casos, os fatores mais elevados vão nos garantir uma proteção maior. Então, quando a gente está entrando na água da piscina ou da praia, saiu da água, precisa secar o corpo e reaplicar o protetor solar. Em ambientes abertos, expostos, o ideal é aplicar a cada 2, 3 horas. Se nós estamos num ambiente como esse, fechado, com ar-condicionado ligado, luzes, enfim, qual que seria a proteção certa, ideal? Então, sempre uma proteção acima de 30. A gente vai proteger as áreas mais expostas, que é rosto, colo, às vezes braços. E o que a gente precisa entender? Num ambiente fechado, a radiação UVB, que é a do câncer de pele, ela está menor. Mas a UVA, que causa o envelhecimento, ela passa pelo vidro, ela passa pela janela, tá? Então a gente precisa se preocupar com ela durante um período maior do dia. Então o UVB é aquele que tem o pico das 10 da manhã às 3 da tarde, que a gente sempre escuta. Não se exponha nesses horários, se proteja mais, mas o UVA, ele está constante desde que o sol nasce até quando o sol se põe. Então, mesmo nos dias nublados, a gente tem a radiação UVA e vocês já devem ter ouvido falar assim, quando está nublado, bronzeia mais. No final do dia, bronzeia mais, porque é o UVA que bronzeia, então ele está presente o dia todo. Então, o sol é saudável.
todo ser humano precisa de sol. A gente precisa para nossa saúde, uma planta precisa de sol, então a gente não vai ficar sem sol. A gente vai ter consciência e sabedoria de usar essa época do ano para diversão, para o lazer, que é muito gostoso, de uma forma cuidando da saúde. Então, passando filtro solar, evitando os horários de sol mais forte, ingerindo bastante líquido, tendo uma alimentação saudável, utilizando o filtro solar adequado para o seu tipo de pele, evitando os horários de sol mais forte. Uma outra coisa bem legal, Nelly, são as roupas com fotoproteção. Então, lembrar que, às vezes, passar o filtro solar no corpo todo de uma criança é uma coisa que as mães têm dificuldade, mas usar uma camiseta, usar uma roupa que já protege, facilita bastante. E a roupa protege mais do que o filtro solar em creme. Porque essas roupas, elas normalmente têm fator de proteção 50 a mais, então ela realmente bloqueia. E ela não esquenta, não? Não esquenta, porque elas já são próprias para isso e elas não ficam úmidas, elas são próprias também para o banho. Então, ali onde está coberto pela roupa, não há necessidade de passar o filtro solar. E como sempre aqui no programa, a gente gosta que o nosso entrevistado deixe aí uma mensagem final. O verão é uma época maravilhosa e todos nós gostamos de estar exposto ao sol. O sol ele faz muito bem para a saúde. O que a gente precisa entender é que os nossos atos geram consequências. Então, cuide da sua pele com sabedoria, utilize o filtro solar e evite as queimaduras solares. Do restante, aproveite o verão. Ah, muito obrigada. Adorei a sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Nelly. Eu faço agora um breve intervalo comercial e na sequência tem muito mais Espaço News.